Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 27 do podcast Outra Visão. Muito incrementado. A nossa entrevistada é produtora artística e gerente de produção de eventos com mais de 20 anos de experiência na área. Ela já trabalhou com vários artistas, músicos e bandas em teatros, casas de shows, CDs, DVDs, shows, videoclipes e eventos dos mais variados tipos e formatos, fazendo desde a pré-produção até toda a produção artística e executiva. Apaixonada por música, recentemente ela criou no Spotify uma série de playlists públicas incríveis chamada In Good Music We Trust, com músicas especialmente garimpadas por ela durante a quarentena. É muito legal e ela contou mais detalhes sobre essas playlists durante a entrevista. Agora, imagine que a nossa entrevistada é natural de Bauru, no interior de São Paulo, e ainda na infância e adolescência, ela morou nas cidades de Campinas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde vive atualmente. Nesta conversa, ela contou um pouco sobre essas andanças e mudanças de cidades, escolas e amizades. E é com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Camila de Oliveira Silva. A Camila Silva, a mãe da Mel, minha amiga desde a adolescência, que eu sei tem muitas histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Camila Oliveira Silva. Tudo bem com você, Camila? Tudo ótimo, Paulão. Que bom falar com você. Muito legal. Camila, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e prestigiar este podcast. É com Eu que agradeço. muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Camila, eu queria começar a nossa conversa você me contando um pouco das suas andanças pelo Brasil. Você já morou desde a infância em várias cidades, né? Morou no Rio, morou em São Paulo, morou em Campinas. Bom, então, a gente nasceu em Bauru, né? Eu e meus dois irmãos. Meus pais também são de Bauru. E aí, quando no primeiro... Meu pai trabalhou numa multinacional, que é a IBM. Então, a IBM tinha um escritório em Bauru, mas ela tinha uma fábrica em Sumaré, que era perto de Campinas. Então, meu pai foi transferido para lá. Quando meu irmão mais novo nasceu, com poucos meses, a gente se mudou para Campinas. Então, eu devia ter, sei lá, 4 anos. E aí, a gente não morou mais em Bauru. Depois disso, meu pai foi transferido para o Rio. Aí eu já tinha 11 anos. E ficamos uns 3 anos e meio no Rio. E depois a gente foi parar em São Paulo. Viemos para São Paulo, né? Capital. E aí depois, com 30 anos, eu fui morar no Rio sozinha, já adulta, casei com um carioca. E aí fiquei 10, quase 11 anos lá, e aí depois eu vim morar em São Paulo agora faz 2 anos.
Então, quando a gente é, sei lá, eu pelo menos, quando criança e adolescente principalmente, não lidava muito bem com mudança, assim, até porque teve épocas, duas dessas mudanças, já adolescente, quando você é meio mala, né? Eu me mudei no meio do ano, então aquela coisa, tipo, assim, tinha acabado de fazer os amiguinhos da turma, e aí muda de escola, de estado, de cidade, de turma no meio do ano, aí foi meio chato, assim, mas hoje em dia eu vejo com ótimos olhos, porque na verdade o que eu acho que tem de saldo é o lance tanto de você. São várias coisas, né? Tipo, se adaptar é importante, aprender a se adaptar é importante. Minha família sempre esteve muito junto, meus pais são muito unidos, assim. Então, eles sempre estiveram muito juntos em todas essas situações. Fazer mudança com 3 crianças, né? Muito fácil. E aí, então, acho que uma das coisas legais foi ter visto como eles sempre conseguiram lidar com isso de uma forma boa e amorosa. Inclusive, tendo que lidar com as nossas reações, né? Como crianças e depois adolescentes. Então, sempre tentaram também ser menos dramático ou traumático, mas aí cada criaturinha também lida do seu jeito, né? E também uma coisa de você, tudo bem, você tem que se afastar dos amiguinhos e tal, mas aí você tem que fazer novos amigos, isso também é legal. Então, você ter que se adaptar, aprender a adaptar, eu acho super positivo, assim, ainda mais nessa fase assim, infantil, você não tem muita zona de conforto, pode ser bom. E tem amigos que a gente tem desde o começo, então eu acho que outra coisa legal é ter aprendido a fazer essa manutenção de amizades, assim, que eu acho que é uma coisa que é uma das minhas características. Ter amigo desde mais cedo, assim. Então, você tanto tem que fazer novas amizades no lugar que você vai, quando você, se quiser, tá na sua mão de fazer. Óbvio que tem um filtro natural, né? Quando você sai de um certo rolê, assim, tem gente que não era. Não era, e tudo bem também, né? Você desapega e fortalece com quem é. Mas, e quem é muito legal. Aí, com isso, você tem amigos em vários lugares, também pode depois passear. Várias coisas boas. Inclusive, quando a gente se conheceu, que foi na nossa pré-adolescência, adolescência, né? Você mudou lá para o Colégio Portal, você tinha o quê? 12, 13 anos? É uma fase difícil de mudança, né, Camila? Mas espera, eu acho que eu não sei se eu tinha 12, acho que eu já tinha mais pra. A gente tava um pouco antes de virar primeiro colegial da época, né? Talvez eu já tivesse uns 14, 13, 14. Eu tinha 14 anos. Mas sim, super complicado. Nessa época, então, assim, eu dei muita sorte nessa mudança para esse colégio em particular, que quando eu cheguei numa turma que eu não conhecia ninguém, né, isso que você falou, essa idade, que tá todo mundo meio, esse bullying, que na época não chamava bullying, né? Não tinha nome. Mas aí você chega numa turma no meio do ano, tipo em julho, né? Sei lá, agosto, você quer morrer de vergonha na sala, não conhece ninguém, todo mundo já. E naquele colégio todo mundo era muito familiarizado com todo mundo, assim, você já estava estudando há um tempo. Eu era muito tímida, passava mal de vergonha de tudo. E aí tinha, mudar de escola de novo. Aí eu lembro que eu cheguei querendo virar uma avestruz dentro da sala. E aí a professora pediu para fazer um trabalho em grupo, eu falei, putz, trabalho em grupo, meu. E aí eu fui salva pela Paula, e a Paula falou, você não tem dúvida, você não tem companhia, né? Quer fazer com a gente? Aí nesse dia, fiz as minhas melhores amigas até hoje. Que são a Lu e a Paula, que já foram edições anteriores deste podcast. A Luciana Medeiros já foi, a Paula, estou agendando com a Paula, com a doutora Paula, que em breve também estará aqui no podcast. Dei spoiler. Essa habilidade que você criou também em se adaptar a esses novos ambientes, né, de escola e tudo nessa época. Eu acho que, assim, eu sempre fui bem tímida, né? Então, talvez tenha sido uma das formas de superar isso, né? Você tem que chegar e tem que se virar. E adaptação, acho que é sempre importante, né? A gente aprender que as coisas não são tão estáveis assim. E se você ficar sofrendo com apego ao que passou, aí aí é sofrimento, né? E eu já passei muito por isso, na verdade. Eu falo hoje, tipo, parece super evoluída, mas super aconteceu em diversos momentos de ser muito difícil para mim. Qualquer mudança tem sido muito difícil para mim. Não só essas grandes mudanças de sair da escola, da cidade, do estado, como quaisquer outras, assim, de dia a dia, de coisas. Então, para mim fez muito sentido ter tido que aprender a me adaptar com isso, assim, né? E óbvio que daí eu falo isso de novo, foi importante ter tido o tipo de família que eu tenho, né? E até profissionalmente eu acho que faz bem, né? Assim, uma coisa de uma dinâmica,
não se conforma muito, entendeu? Assim, uma coisa de talvez não se conformar tanto e achar que, tipo, tá, é diferente, mas pode ser bom também. E desses lugares onde você morou, então as principais cidades onde você ficou mais tempo foi em São Paulo e no Rio. O que É. você mais gosta nessas duas cidades, assim? Cara, São Paulo eu amo. São Paulo eu acho que eu ainda não conheço tantas cidades assim no mundo. Mas por hora, eu diria que São Paulo é meu lugar, assim, eu gosto muito. Já tive em alguns outros lugares, né? Inclusive no Nordeste. Hoje em dia, com essa quarentena, não sei porque eu tô com uma febre de sul da Bahia, que eu, por mim, tava lá, uma quarentena lá. Mas São Paulo eu gosto muito porque foi onde é onde eu tenho as minhas amizades mais fortes, né? Então são minha grande fortaleza, assim, minha família escolhida. São algumas famílias, então são vários amigos de algumas situações. Teve um trabalho meu que me gerou muitos amigos. Teve essa escola que você está falando que me gerou alguns bons amigos e, enfim. Então, amizades em São Paulo é uma coisa que para mim é muito importante, faz muito sentido, mas profissionalmente, São Paulo dá de 10 em outras cidades que eu conheço e eu gosto muito de trabalhar aqui. Eu sinto, eu vejo como São Paulo oportuniza, acho que não só na minha área super especialmente, né? Eu trabalho com arte, com cultura, com música, com show, com evento. Então, sim, São Paulo faz muito sentido. Tem área, né? O povo criativo está por aqui mesmo, tal. No Rio também, né? Mas aqui eu acho mais fértil, né? E acho que as amizades de São Paulo são mais, as pessoas lidam com a amizade de São Paulo talvez de uma forma mais profunda e mais longeva, mais séria, é o meu sentimento. E no Rio, o que eu gosto muito no Rio é a geografia do Rio, né? O Rio é mara. Tipo assim, morei uma época em Santa Teresa, aquelas casinhas, aquele universo todo, parece que você tá, sei lá, em Ouro Preto, né? Ou no começo do século, e você anda pela rua e você vê um francês e uma produtora de moda e um bairro muito legal do Rio é Santa Teresa. E depois eu fui morar mais perto da praia, não tão perto, então eu tinha bicicleta. Então no Rio você faz tudo de bicicleta, você anda sabe assim, você tem 1 minuto da tarde, horário de verão no Rio de Janeiro, você sai do trabalho às 5 da tarde, você vai pra praia e volta às 8 da noite, entendeu? É tipo luxo, nobreza. Isso é muito bom no Rio. Mas o lado profissional, assim, a parte profissional, pelo menos para mim, no Rio, deu uma bela desandada. Juntou com um monte de coisa que está acontecendo no Rio agora, né? Desde segurança até política e sei lá, mil coisas. E o Rio começou a ficar difícil profissionalmente para mim. Quando minha filha nasceu, juntou, 60 teatros fecharam, sabe, umas coisas assim. Aí eu mesmo, que trabalhava, além de trabalhar num teatro no Rio, um teatro de música no Rio, trabalhava com uma cantora que circulava fazendo shows por aqui, a gente parou de fazer show, a gente ficou muito tempo sem fazer show no Rio, então não tá... E aí a minha filha nasceu e eu senti vontade de voltar para perto da minha rede, né? E aí fez mais voltou a fazer mais sentido ainda morar por aqui, mas mas isso, eu morei no Rio 2 vezes e o Rio é lindo, mas o Rio é muito judiado. O Rio é muito judiado. O Rio, eu não tenho... I feel sorry, assim, pelo Rio. Camila, eu queria que você me contasse um pouco dessa sua trajetória como produtora artística. Quando eu tinha a idade de prestar vestibular, eu era, desde pequena, bem pequenininha mesmo, eu era bailarina clássica, né? E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu só pensei nessa opção, fazer dança. Mas não tinha faculdade de dança aqui em São Paulo, só tinha na Unicamp e não tinha na UFBA. E aí eu não tive condições de fazer em outro lugar e acabei fazendo outra coisa aqui que não era tão ligada à música ou à arte. Fiz meio assim, sabe? Meio por fazer, confesso. E só que logo depois que eu fiz o meu primeiro estágio obrigatório, que foi turismo, né, nessa faculdade. Na faculdade mesmo eu conheci os eventos, que daí já começou a ficar interessante. E aí eu fui fazer um estágio obrigatório lá num restaurante, num hotel, todo bacanudo. E aí eu gostei de trabalhar. E eu já tinha trabalhado em alguns lugares mais efêmeros, assim, mas eu gostei. Só que não lá, e não daquele jeito, não fazendo aquilo. E aí um amigo meu que estava trabalhando numa revista super cool, bacana, que eu amo, tinha uma vaga lá no marketing
para fazer eventos e produzir um programa de rádio. Eu falei, gente, quero. Aí fui. Qual a revista? Tem que falar, ué. É a revista Trip, né? Aí foi massa, porque daí comecei. Aí foi um universo que eu gostei, né? Das pessoas que estavam ali, daquele ambiente, daquela coisa criativa toda, mas ainda não tinha exatamente, nada tinha me picado exatamente. E aí, quando eu saí de lá, eu saí porque a minha chefe da época, conversando com ela, e ela vendo reações minhas, eu muito nova, né? A gente conversando, ela fez uma leitura sobre mim que até hoje, assim, eu sou super agradecida a ela. Ela me colocou para trabalhar num evento como freela, mas era um evento que ficou, sei lá, a gente ficou 6 meses pré-produzindo, era um evento de logística muito complexa. Então, assim, foi meu primeiro evento grande, porque lá na revista eu fiz alguns eventos, sim, mas nada tão grandão, assim. E foi um evento sobre arte e cultura amazônica. Então, era sobre... Tinham participações de artistas dos 9 estados amazônicos e a gente recebeu eles por 4 semanas aqui no Sesc Pompeia. Então, foi um evento complexo, mas lindo, maravilhoso. Assim, artisticamente foi incrível e, logicamente, deu um baita de um trabalho, mas foi, assim, descabacei do melhor jeito. Foi lindo. E aí lá eu conheci, tipo, Ana Vasconcelos, poetas, bailarinos de Tocantins, e índios xamânicos, e aí a produção rolou, assim, me pegou muito, e eu vi que, tipo, olha que legal, é um jeito de eu ficar perto do que eu gosto, né? E acho que sim, acho que dá palco, eu não preciso ficar na frente, eu sou super do backstage, eu gosto, não tem problema, não tenho a vaidade, eu gosto. Rolou, assim, prestei atenção naquilo e aquilo foi o chamado. E aí daí pra frente eu comecei a trabalhar com produção de eventos. Mas com uma tendência maior para a área de shows, né? Então, logo na sequência, eu fui trabalhar, através também de amigos meus da Trip, fui trabalhar na Coordenadoria da Juventude, que foi um departamento que foi aberto pela Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo, onde ela valorizava especialmente a cultura jovem da cidade, né? E aí, pronto, aí aprendi a fazer uns shows também, show de rua, show de levantar desde o palco até a reunião com a prefeitura, com a polícia, com não sei o quê, tipo, tirar o palco do zero e receber, gente, população da cidade inteira e conhecer a cidade inteira, levando eventos. Foi riquíssimo, assim, foi também de onde eu tenho contatos fortes até hoje. Mas música, show, palco, eu sempre ali, então a gente também tinha a parte de selecionar, de fazer curadoria, de entender, de receber material de música de um monte de gente da cidade inteira. Foi super rico também, foi um aprendizado incrível, e essa turma dessa história também, até hoje, são meus amigos ou trabalhamos ao longo desses últimos 20 e poucos anos, entre indas e vindas. E aí, depois disso, fui trabalhar numa gravadora independente, que também foi uma experiência mara, foi incrível, assim. Uma gravadora que tinha braços internacionais, então foi bem... Fala os nomes pra gente registrar aqui. A gente tinha, por exemplo, licenciava muitos DVDs musicais, era uma época de DVD, né? 2003, eu acho, mais ou menos. E aí a gente licenciava toda a linha do Festival de Jazz de Montreux, por exemplo. Então, eu pessoalmente não cheguei aí, mas os donos da gravadora iam todo ano, faziam parte de quem selecionava quais artistas iam ser lançados no Brasil. E no Brasil a gente lançou, sei lá, Sou Jorge, Funk Como Le Gusta, Supla, Forgotten Boys, Cibele, uma moçada, assim, era bem massa. E qual era o nome dessa gravadora, Camila? ST2. ST2. E ela ainda existe, a gravadora? Não existe mais. E mas aí, durou um bom tempo, não existe mais não. E aí você ajudava na produção dos DVDs, dos shows da gravação do DVD? Também, né? Também. Lá eu fiz, acho que meu primeiro DVD, que foi do Funk Como Le Gusta, inclusive, que foi uma produção grande e tal. Mas não, a gente também, eu trabalhava dentro do marketing, então a gente tinha muito evento de lançamento de produto, seja CD, DVD, ou vinil até às vezes. A gente também lançava muito disco de DJ, que na época não era muito comum. Então eu produzia os eventos que tinham lá na época. E também trabalhava na parte de licenciamento de alguns discos de fora. De lançamento, a gente lançava discos bem mais alternativões, assim.
Então, nessa época, você já tinha contato com muitos artistas, né? Muitos cantores e bandas e tal. E aí foi a partir disso que você começou também a fazer trabalhos com artistas, como no caso lá da Jesutom, que eu vou te perguntar um pouco, que eu sei que é um trabalho que você se envolveu muito. Foi já a partir dessa época que você começou a ampliar essa sua rede de contatos, assim, de artistas, tudo? Eu acho que foi desde antes até, eu acho que foi desde da prefeitura, né? Porque a gente, como fazia muito show, tinha fim de semana que a gente fazia, sei lá, 10 shows. Nossa. Então, os meus contatos com artistas já começaram dali. São artistas que até hoje, alguns deles são meus amigos até hoje, assim. Então, eu comecei meio que dessa época, na SC2 continuou, de fato. Mas aí depois eu fui para o Rio, né? E aí no Rio, aí eu fui trabalhar em teatros, casas de shows. Antes de ir para o Rio, eu trabalhei no Estúdio RJ também, que era uma casa de show também super legal aqui de São Paulo, mais alternativa, Eu fui algumas vezes Estúdio lá. SP. Que também, assim, o meu chefe da prefeitura era um dos sócios dessa casa e foi da casa que eu vinha trabalhar no Rio Uhum. também, que é o que eu te falei, né? Então acho que tem essa coisa de uma continuidade aí de contatos. E aí sim, o contatos com artistas triplicou, né? Porque eu contratava, eu fazia parte, eu fazia a programação musical da casa, né? Então aí você faz contato realmente. Você devia ser muito demandada também, né? Com muita gente te procurando, tudo. Tinha isso também, né? Mas tem isso e tem também. Mas aí a casa sempre tem uma linha já, né? Que, sei lá, que perfeito. Então tem algumas coisas que você já automaticamente não pode, não encaixam tanto. Digo mais de perfil De... artístico, assim, não tô Uhum. falando que é bom ou é ruim, tô dizendo que tem coisas que não, né, sei lá, tem casas de show sertanejo, tem casas de show X, então é normal. Mas sim, e aí foi massa, porque daí a gente foi um jeito muito interessante de estar morando no Rio, né? Estando dentro de uma casa tão legal, e aí eu conheci muita gente legal também, os artistas mais independentes do Rio, e não só os independentes, mas em sua maior parte. E isso tornou um grande. Ao Rio foram interessantes que se tornaram alguns marcos culturais de lá. Então, o Estúdio RJ, quando estava no Rio, eu acho que, se não me engano, eu trabalhei no Estúdio RJ desde que ele abriu, desde uma semana depois que ele abriu até ele fechar. Ele durou uns 2 anos e pouco. E foi uma casa muito interessante, com programação de terça a sábado, terça a domingo. Então, a gente tinha desde noite só de festa, com DJ, balada mesmo, e até shows de jazz incríveis, maravilhosos, instrumentais, super cool. Então, foi bem legal. E a Gestão eu conheci nessa vez aí, nesse teatro. Ah, então. Aí você lá no estúdio RJ, no Rio, aí você conheceu essa cantora, a Jesutom. Me conta um pouquinho dessa época com a Jesutom, porque eu sei que a partir desse trabalho que você fez com ela, você também viajou o Brasil inteiro aí acompanhando ela, produzindo os shows dela, né? Tá, a minha época, né, minha fase no Rio de Janeiro, se a gente for colocar numa timeline, ela é engraçada, porque não teve, eu acho que nenhum trabalho que eu fiz, só um trabalho, né? Então, enquanto eu estava no então tem umas intersecções, assim. Então, eu fiz Copa do Mundo enquanto eu fazia programação musical do Teatro Rival. Eu fiz Olimpíadas enquanto eu fazia Geston e não sei o que lá. Quando eu estava no Estúdio RJ, eu contratei a Jesutom uma vez para se apresentar lá. Então, ok, legal, acabou. Foi isso. Algum tempo depois, eu já trabalhando na próxima casa de show que eu estava trabalhando, e num desses dois eventos, agora não me lembro se foi Olimpíadas ou Copa do Mundo, sei lá, não me lembro. Não, foi antes até. O empresário que ia trabalhar com ela me chamou para produzir um DVD que ela ia fazer, inclusive, no Teatro Rival, onde eu viria a trabalhar depois. E aí a gente fez um DVD bem temático sobre a Motown. Então era Black Music anos 70, com só sucessos, assim, foi um DVD super bem produzido. A gente tinha uma banda mega, daquelas bem banda dos sonhos, assim, sabe? Com 3 backing vocals negões lindos e maravilhosos, cantantes, e 3 metaleiras fodas, tipo, showzão, 2 dias de show gravando e que virou um DVD super bonito e tal.
Mas aí, quando acabou a gravação, a gente tinha mais uns tempos para fazer, uma pós-produção e depois um lançamento, e aí depois uma turnê, aí foi ficando, entendeu? Aí depois a gente ainda lançou mais um disco juntas, e fez uma turnê desse disco todo, e isso deu, sei lá, 5 anos e pouco. Então, de fato, foi quando eu viajei mais. Ô Camila, me conta esses trabalhos na Olimpíada e na Copa do Mundo. Como é que é? Você... Eu trabalhei numa agência de publicidade que é, se não me engano, americana, mas tem no Brasil, tem a matriz em São Paulo, e ela abriu pontualmente, algumas vezes, escritório no Rio para dar conta de alguns eventos de esporte, assim. Então, acho que eu fiz uns 4 eventos por essa agência, enquanto eu estava trabalhando nessas casas, ou em uma ou em outra dessas casas de show. E aí, nas Olimpíadas, eu trabalhei, cara, junto com a turma que fazia... Existe uma marca de carro que era patrocinadora oficial das Olimpíadas e ela montou um caminhão-palco que foi circulando por todas as cidades onde a tocha ia. Então a gente acompanhou a tocha, fazendo shows dentro desse caminhão que foi totalmente produzido especialmente, blá blá blá. Então você viajou o Brasil inteiro. Então eu tenho foto com a tocha. Você tem foto com a tocha. Então você rodou o Brasil inteiro com esse que era da... Eu não cheguei a rodar, eu fiz algumas cidades, porque assim, essa turma rodou X cidades, nem lembro quantas, mas centenas de cidades. Eu fiz pontualmente algumas. Porque eu fiz um job específico de uma distribuição de brindes que tinham em algumas cidades dessas, e foi uma logística um pouco mais específica, assim. Camila, você tem alguma história legal, engraçada, curiosa, que você possa compartilhar sobre alguma coisa que aconteceu, algum show, alguma peça, algum evento assim que você estava e que você viu assim acontecer um fato muito inusitado, muito diferente, engraçado? Eu conheço o primeiro trabalho que eu fiz, que foi esse que eu estava te contando da Amazônia, no Sesc Pompeia. Eu era muito crua, né, de palco. E aí a gente tinha um dos primeiros eventos assim de inauguração. E foi um evento que ele pegou muitas linguagens artísticas, então ocupou todo o Sesc com cenografia, tudo, não era só show, né? A gente pegou todas as teatro, peças, dança, música. E aí, num dos primeiros shows que a gente fez, tinha uma participação, depois era uma tribo, que eu não vou me lembrar agora de qual nome, e aí depois participavam grande músico junto com eles. E aí depois, no agradecimento, entrava ainda um poeta incrível de lá, da Amazônia, e tinha que falar assim, aí eu não me lembro quem dessas pessoas, quem desses personagens, não parava mais de falar. E a gente tinha um timing, porque daqui a pouco tinha outro negócio, outra coisa, e tinha, né, uma dinâmica. E aí, a minha diretora de palco falou, Camila, você precisa fazer essa pessoa parar de falar? Eu falei, eu, tipo, Deus me livre, subir no palco para mandar alguém parar de falar, né? Eu tinha muita vergonha. E aí eu fiz aquele esquema, né, de mostrar papelzinho, tipo, por favor, aí mostrar o relógio, né, o pulso, tipo, por favor, para, gente. Sim, alguém avisa ele, sabe? Aí pede pro hold, que já tá de preto mesmo, ir lá em cima, fazer alguma coisa, aí, puta, desliga o microfone do cara, não, vai ficar péssimo. Enfim, tentei de várias formas, quase morri, mas eu tive que ir no palco, finalmente, e fazer o cara parar de falar, e foi péssimo. Nossa, mãe. E a plateia? E a plateia? Não, a plateia eu acho que se solidarizou comigo, porque ainda tomei uma patada. Foi horrível. Mas ao longo do tempo, assim, palco é foda, porque tem coisa acontecendo, tipo, desde, tipo, estourou o sutiã da cantora, entendeu? Às vezes ela não vê no fogo do acontecimento, do calor, da dinâmica, não sei o que lá, e você viu. E o que você vai fazer, entendeu? Aí é isso, você vai lá, pede pro road ir. Eu mesma já acabo, depois de segundo show que eu fiz, eu mesma já ia, eu vou de preto também. Porque se eu tiver que ir, eu já vou pelo menos um pouco menos aparecida. Então, se for ver meu armário, ele tem uma tendência, assim, porque é isso. Assim, se eu for fazer show, vou de preto, porque... Mas acontece de tudo, né, cara? Acontece desde chover em evento que não poderia chover, até gente, sei lá, quando fazia esses shows muito abertos, muito públicos, então moçada da cidade inteira vinha, fazia central, por exemplo, todo mundo pode pegar qualquer ônibus, qualquer metrô, vem, é para isso mesmo, para todo mundo poder assistir.
Então, tinha shows de uma moçada muito jovem, bebendo muita cachaça com refrigerante e passando mal de tipo. Eu lembro que o primeiro show que eu fiz desse, eu vi um menino, meu, transparente, assim, lábio roxo. Eu falei, nunca mais esquecerei de contratar, né? Tipo, sempre temos que contratar ambulância, porque isso pode acontecer. Aham. Tudo, né? De artista cair do palco, de montar palco de costas porque você tinha combinado, ou de frente. Uma vez montaram um palco de frente para um poste, assim, tipo, gente, a gente fez reunião, combinou, sabe? Tem coisa que dá erradíssimo. E, na verdade, o que acontece, o grande lance é você, como produtor, é você tentar sempre imaginar que vai dar errado, né? A prevenção, a precaução, e mesmo assim, pode dar. E aí, quando dá... E antes, né, quem é da minha idade, eu tenho 43, comecei a produzir com, sei lá, 19. Não tinha Google e Lock Fácil, sei lá. Então, eu lembro que você Não tinha tá nem fazendo um celular, evento, né, não tinha Camila? nem celular, meu. Aí Tinha você nem tá lá no meio de um celular. evento gigante, acontecendo não sei o que lá, daí o cara que veio de Belém, no caminho, ele chegou atrasado, e aí já foi direto, sei lá, pra passar som. E aí daqui a pouco já é o show, e aí o cara, não funcionou a sanfona do cara, entendeu? E aí hoje em dia, você tem, né, meia dúzia de fornecedores, você entra no Google, você não sei o que lá, consegue pegar um Uber, se tudo der errado, o cara traz pra você uma sanfona nova que naquela época não tinha tanto essas coisas. E aí, e esse exemplo é real. Foi uma sanfona que na hora do show não funcionou. E aí eu não me lembro como, mas eu apareci com uma sanfona e continuou o show. Aí, se você souber lidar com esse não programado, então melhor para você, né? Porque daí você com calma, o grande aprendizado é esse também de produção. Você com calma, você sabendo que pode dar alguma coisa fora do previsto, você já. Não, se você souber que o imprevisto é previsível, você já vai lidar com isso melhor, assim, já vai ficar menos tensa, menos assustada. E outra, né? O grande lance é você ter parceiros por perto, parceiros firmeza, Uhum. que você pode acionar, tipo, braços, né? O grande lance, eu acho, de produção um dos grandes lances né? Um é olhar lá na frente, sabendo que pode dar errado, se precaver e tentar ter criatividade para solucionar. E outra é estar com pessoas, não só bons profissionais, né, mas pessoas do bem por perto. Ô Camila, você que já rodou aí o Brasil todo, visitando vários teatros, casas de shows e tal, quais os lugares assim que você hoje elege como os melhores casas de shows ou teatros no país assim? Em São Paulo, para fazer show, que é isso, né? Tem vários portes de teatro, mas tem muito teatro. Recentemente, o meu trabalho atual, numa organização social, que tem o trabalho de levar aula de música para crianças e adolescentes no interior de São Paulo. A sede é aqui, mas a atuação é em 300 e poucas cidades do interior. Então, vira e mexe, a gente vai conhecer teatros pequenos, muitas vezes públicos do interior, né? E, putz, tem cada teatrinho, meu, bonitinho, assim, sabe? Eu nem sei te falar qual, mas tem, sei lá, em Lençóis a gente fez agora num teatro todo lindo. E agora, pouco recentemente, eu fiz uma visita, recentemente nada, fiz uma visita técnica num teatrinho lindo de Ouro Preto, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas lindo de morrer, assim. Em São Paulo eu gosto muito, eu tenho uma coisa especial com o Bourbon. O Bourbon é uma casa que eu vou desde muito nova, desde antes de saber que eu ia trabalhar com isso, e acabei já fazendo muito show lá também e tal. O E Bourbon eu gosto. reformou, né? Reformou, não foi? Reformou, reabriu, ainda, né, faz menos de uma semana, eu acho que foi na sexta ou na quinta passada, e soube que isso era uma reforma bem interessante. Eles abriram o fundo, né, o fundo que dá para a rua, então até para dar uma ventilada maior. Eu achei bem golaço, assim. Eu tenho uma tendência a gostar de teatro menor, sabe? De teatro para, sei lá, 500 pessoas, no máximo 1000. Teatro muito, muito grandão, eu acho, sei lá, acho legal, mas eu tenho uma tendência. Uhum. Pessoalmente, se eu fosse falar, não tecnicamente, mas às vezes eu também, né, de acústica. Mas no Rio eu gosto muito do Teatro Rival, porque eu tenho uma história também com o Teatro Rival. O Teatro Rival é de um porte médio, sei lá, 400 lugares, mas é um teatro de resistência cultural muito aguerrida, assim. É um teatro que tem quase 90 anos, que está na mesma família e que existe resistentemente, com todos os percalços que o Rio de Janeiro atravessa. O Rio de Janeiro já fechou muito teatro, especialmente recente, assim, pela luta.
tá entre os meus preferidos, assim. Também tem um teatro lindo no Rio, que é o Oi, que é micro, não cabe, eu acho que nem 120 pessoas, assim, é uma graça também, bem pequenininho. Uma graça. E tem um bar legal do lado de fora, assim. E tem um novíssimo teatro em São Paulo, que é o Teatro da USP, perto da Praça do Relógio, que a gente conseguiu fazer um show lá o ano passado, antes da inauguração, por um salvamento, assim, foi bem essa coisa de produção. A gente tinha um show para acontecer em Caraguatatuba, que dentro de um festival, que eram 4 etapas de festival de show, e a terceira etapa ia ser em Caraguá. A gente já tinha feito visita técnicas em todos, estava tudo certo, amarrado, a divulgação já começando a ser impressa, e aí deu algum problema, interditaram o teatro. E aí é uma época do ano, final de ano, que todos os teatros já estão mais ocupados. Então a gente fez uma força-tarefa gigantesca para não cair essa etapa, e conseguimos, no último momento, fazer nesse teatrinho da USP, porque ainda não tinha inaugurado oficialmente e, portanto, não tinha programação. E é um teatro para orquestra, é um teatro lindo, e ele estava com cheiro de madeira nova ainda, sabe assim, tipo, totalmente novo. Não é nem reformado, é novo, recém-construído. Esse é um teatrinho bem lindo. Barbieri, alguma coisa Barbieri. Mas ele não vai ser abertaço, dentro da USP, perto da Praça do Relógio. Do CRUSP, assim, bem no meio do CRUSP. Olha, que legal. Camila, você falou sobre esse projeto que você está trabalhando atualmente, né? É o projeto Guri, tá certo? Sim. Então me conta um pouco. Achei muito interessante, você falou, né, que é um projeto que leva a educação musical para as escolas no interior de São Paulo, né? Me conta melhor quem que promove esse projeto. É um projeto do governo do estado? É um projeto público, privado? Como é que ele acontece? Como é que as pessoas podem conhecer esse projeto? O que você podia falar um pouquinho? Então, o Projeto Guri, há menos de um ano, ele mudou de nome para Sustenidos. Então, a organização social virou Sustenidos, e o Projeto Guri é um dos projetos da Sustenidos. E esse projeto é o que leva a educação musical para crianças e adolescentes em diversas cidades do interior e do litoral, e para várias unidades da Fundação Casa, no interior de São Paulo também. Na verdade, não é dentro de escolas, sim, acontece no contraturno escolar. Então, se a criança vai de manhã na escola, ela tem aula à tarde, 2 vezes por semana, geralmente. E o projeto ele é ligado diretamente à Secretaria de Estado de Cultura, mas a gente também tem, por isso que o Sustenidos virou, né, esse guarda-chuva, porque tem um dos projetos como sendo Guri, porque tem alguns outros projetos que são, inclusive, alguns com parceria com instituições afins de fora do Brasil. Então, a gente tem muita parceria com uma que chama JMI, que é belga, e com ela a gente faz alguns projetos super interessantes musicais também, para jovens também, de intercâmbio, de alguma maneira, musical com alguns países que a gente tem em parceria. Geralmente, alguns desses projetos que a gente tem intercâmbio mais especificamente com Malawi, Moçambique e Noruega, que é um projeto de intercâmbio mesmo, que a gente manda 6 músicos amadores, jovens, e recebe 3 de cada país. Todo ano acontece isso. Talvez esse ano agora não, né, no próximo. Esse festival que eu te falei, que a gente fez essa correria por conta de um teatro, de achar lugar para fazer o show, também é um festival que é oriundo de um projeto belga, que é um festival de música amadora, que é incrível. E aí são algumas semifinais. Por enquanto a gente só faz no estado de São Paulo, mas está com uma tendência de fazer nacional. E aí o campeão do Brasil, né, no caso ainda de São Paulo, tem a oportunidade de se apresentar e competir com campeões de outros países participantes, sempre num lugar fora do Brasil. Ano passado foi na Netherlands, né, na Holanda. Então também é super legal. E que mais? E a gente tem um projeto lindo que chama Etno, que também é junto com essa organização, que a gente são campos assim musicais, que com 30 mais ou menos entre músicos e sempre músicos, mas sei lá, 23 participantes, por exemplo, e 7 pessoas de grupo de produção, incluindo alguns líderes artísticos. Então é uma imersão desses músicos que são do mundo inteiro, sempre só música tradicional do mundo, nesse caso. Então são músicos que vêm com os instrumentos mais exóticos ou diferentes, ou menos atuais, né, mais antigos, assim, no bom sentido. E aí eles se reúnem, aqui no Brasil a gente tem feito na Serrinha, que é aqui em Bragança, se reúnem, ficam 10 dias trancados na Serrinha, fazendo workshops entre eles, apresentando músicas tradicionais dos países deles,
fazendo trocas e ensinando um ou outro a tocar, a cantar, a fazer aquelas músicas. E aí eles geram um repertório que faz um show que a gente apresenta. O ano passado a gente fez, por exemplo, no Auditório do Ibirapuera, que eu também citaria esse teatro como um dos meus preferidos. E, inclusive, tem uma escola de música embaixo do Teatro do Ibirapuera. E, inclusive, ainda o Teatro do Ibirapuera, ele abre para fora e você tem show de jardim. Ai, meu, sensacional. Adoro. E aí, então esse projeto é lindão também, super legal, super intercâmbio incrível de músicos. E é muito legal porque é um jeito de manter, né? Porque a música tradicional, ela não necessariamente tá na pauta sempre, ela não é tão comercial, então é muito legal, assim. O ano passado a gente teve 2 indianos, putz, que cantam demais, e gente do mundo inteiro, é muito legal. Ô Camila, uma dúvida. No projeto Guri, os instrumentos que são ensinados são todos os instrumentos ou tem alguns específicos para orquestra? Como é que é? Acho que tem instrumento de orquestra, mas em cada polo tem um número específico de instrumentos que é ensinado, assim, não é em todo polo que tem todos os instrumentos, por exemplo, sabe? Uhum. Então, sei lá, por exemplo, em Santos eu sei que a especialidade do polo de Santos é cordas, são violões e suas derivações. Tem polo que tem só canto, por exemplo, tem polo que tem canto e percussão. Então depende muito de muita coisa, inclusive do espaço físico que a gente conseguiu naquela cidade. Às vezes aquele espaço físico fica do lado de um lugar que não dá para ser percussão. Entendi. Tem que estar preparado principalmente para os ensaios, né, e tudo. Sim, exatamente, o dia a dia, porque às vezes pode acontecer de o nosso polo ser uma sala dentro de uma secretaria de cultura. Então pode ser que a gente consiga só ter uns horários muito específicos e uma limitação de quais instrumentos fariam sentido ali, já que tem reunião na sala ao lado, sei lá, por exemplo. Mas tem instrumentos, tem tuba, tem eufônio, tem canto, tem uma grande variação, assim, E é muito legal, porque para criança, né, e para jovem, tem uma moçada que vai para conservatório, ou vai para faculdade de música, que vai para fora do Brasil, que pega a carreira no laço e vai mesmo, assim, é muito legal. E é muito interessante porque o Guri, ele dá oportunidade para muitos músicos, né, serem educadores dessa galera toda. São mais de 300 cidades, então você imagina quantos professores músicos têm, sei lá, emprego mesmo, né, e podem levar a sua música para mais gente, assim. É um projeto muito bonito. Ô Camila, então eu sei que você gosta muito de música, você ouve muita música, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Você toca algum instrumento? Você canta, assim? Quais são as suas habilidades musicais, além de ouvir muita música? Ó, eu ouço música o dia inteiro, Paulão. Agora na quarentena eu estou fazendo playlists, inclusive me sigam lá. Tem feito uma playlist por mês e está sendo tipo o meu passatempo fazer esse estudo, assim. Então está sendo realmente um trampinho. Como é que é esse esquema das suas playlists que eu estou seguindo? E eu vou compartilhar aqui na descrição deste podcast, né? Vou colocar os links dessas suas playlists para quem ouvir a gente aqui, né? Poder também acessar. Mas me conta como é que é a formatação, como é que é a ideia dessas playlists? Ó, eu tenho um irmão DJ, né? O meu irmão DJ, ele é colecionador de disco de vinil. Meu irmão tem uma parede de discos. E ele sempre tocou nas festas que eu mais amei. Então, daí, e do meu pai também, eu sempre ouvido muito música em casa e tal. Então, eu já tinha algumas coisas no meu HD. Só que eu nunca tinha parado para organizar isso. E no primeiro mês de quarentena, eu comecei. Eu tenho uma janela aqui em casa, que especialmente saudável para quem mora em São Paulo, especialmente na quarentena, que eu não tenho vizinho de frente. Então, assim, eu tô de frente para um bairro com muita casa e vai ter prédio lá na frente. Então, eu vejo de pôr do sol e tal. Então, no começo da quarentena e até hoje, eu, sei lá, comecei a tirar umas fotos da minha janela, que ela tem horários, né, com luzes muito diferentes, tal, do sol, não, tal. Então, eu sempre faço uma foto e coloco uma música. E aí, uma amiga minha, que é dessa minha turma da Trip até, falou, amiga, você devia fazer umas playlists aí, tá maneiro esse negócio, hein? Daí eu falei, será? Eu nunca fiz primeiro. Só que a primeira eu fiz vomitada, eu tava com muita coisa na mente, assim, tipo, tava todos os meus hits na cabeça. E aí gerei 3 horas e pouco de coisa.
E aí, da segunda em diante, começou a me dar um pouco mais de trabalho, porque eu não quero repetir a primeira, eu quero fazer um mood, e às vezes teve... E aí, o que eu faço? Às vezes eu ouço uma live de um DJ, ouço muito live de DJ, porque eu não, né, eu deixo rolando e vou fazer outras coisas. Uhum. Ou vou me inspirando, vou anotando, tem vários papeizinhos agora anotados com coisas que eu não posso esquecer de colocar. E aí, às vezes, aquela música não faz sentido naquela playlist, mas faz na outra. Então, a número 7, por exemplo, eu mandei. Tem uma turma de amigos para quem eu sempre mando. E uma dessas minhas amigas é psicóloga, né? Ela é carioca, tá morando na Bahia. Ela falou: preciso comentar com você sobre. Fui caminhar hoje de manhã com você, né? Com a minha playlist. Falei: tá, quer comentar? Ela falou: quero. Você tava muito. Você tava mais cabeção nessa playlist, hein? Tava meio tal. Eu falei: eita, pode crer, né? Aí eu lembrei para ela umas coisas que tinham acontecido. Ela falou: tá vendo? Te saquei. Enfim, ela disse que naquela playlist ela me sentiu diferente. E eu falei: nossa, então, amiga, vou te contar. Realmente foi um mês um pouco mais intenso. E aí eu tratei de fazer a próxima playlist um pouco mais solar. Mas é um trabalho que eu tenho gostado de fazer, assim. Aí você vai garimpando músicas. Vou garimpando, vou anotando, vou colecionando e já vou lançando em algumas playlists. Agora eu tô fazendo, inclusive, algumas já estão semi-prontas, ainda não públicas, com moods específicos, assim. Mas essas eu tô fazendo como se, sei lá, eu não tô propondo que seja uma playlist de dança, para dançar ou para refletir, mas uma coisa quase que a minha rádio, assim, que você toque e não queira trocar. Né? Então tem coisa nova, mas tem coisa super antiga e tem coisa, sei lá, mas é muito eu também, você não é obrigado a gostar, porque são coisas que eu sempre ouvi, né? As playlists têm nomes específicos para cada estilo ou não? Como é que é? Me explica um pouquinho. Então agora elas estão só com uma série, né? Todas com o mesmo nome, só mudo o volume. Então, quando eu estava no Rio, eu conheci um cara que era um DJ baiano, de quem eu fiquei muito amiga. Inclusive, ele era um pesquisador musical dos mais fodas do universo. E ele era o responsável. Ele foi responsável, por exemplo, ele trabalhava na Ardio. Lembra que tinha a Ardio, uma outra plataforma, tipo o Spotify da vida? Sim. Ele trabalhou na Ardio, ele trabalhou na Rádio Oi, que era uma rádio super legal que teve no Rio, não tem mais. E ele trabalhou como o pesquisador musical de todos os jogos das Olimpíadas. E ele tinha na ponta da língua todos os hinos que tinham que tocar em todos os jogos. Então, ele fez um HD gigante e ele era um baita de um DJ também. Um baita pesquisador musical, filho de um casal super da música também da Bahia, que ficaram meus amigos. E ele tinha uma frase que ele usava que era "In good music we trust". Em música boa, né? Confiamos em música boa. E aí ele faleceu, meio que na época que a gente estava mais convivendo. Ele trabalhava, ele tocava. Uma das coisas mais legais que eu fiz no Rio foi ter feito a programação musical da parte de fora do Teatro Rival, que era uma rua sem saída, onde a gente colocava DJs. Começou com meia dúzia de amigos e ele tocando. E aí começou a aumentar e virou um sucesso máximo que a gente saiu tipo no New York Times. Foi tipo incrível. Qual o nome dele, Camila, pra gente registrar? Yuri Almeida. E ele fez total sentido nesse momento de botar música na rua e era muito sucesso, assim. A gente fez, foi um momento do Rio que tipo foi diferenciado. E aí ele morreu, né? E aí foi foda. E aí depois eu tatuei essa frase e comecei e dei esse nome para essa série. Tudo super assim, sem pensar, sem nada de... E aí você está, então, alimentando essas playlists. Então, aqui os ouvintes, pessoal, vocês têm que acompanhar essa playlist que está disponível no Spotify, certo, Camila? Certo, Spotify me contrata. Então, o Spotify também é onde está ancorado, literalmente, o podcast Outra Visão, que nós estamos no Anchor, né, que é a plataforma aqui onde eu publico os podcasts. Que é uma plataforma muito boa. E, Camila, mas então assim... peraí, deixa eu te interromper. Não toco nenhum instrumento, mas, respondendo o que você me perguntou ali atrás, mas fiz aula de percussão, tenho alguns tamborzinhos em casa por conta da minha filha, que ela adora, e eu tento fazer, assim, super incentivo. Então, a gente tem bongô, tamborim, pandeiro, tudo de verdade, não é de plastiquinho, não. E, então, eu fiz aula de percussão em algum momento, fiz capoeira, então tocava umas coisinhas, e tentei cantar uma época, que dizem que eu tenho lá, assim, eu até sei que eu sou afinada e que eu tenho ouvido, tananã, mas eu não tenho, o que eu não tenho é
culhones para cantar. Então, quando você assim, talvez no karaokê, se eu tiver bebido, uma coisa, eu posso cantar. Mas no geral, não. Mas dançar, você já sabe que você foi bailarina clássica, agora cantar e dançar, ó, é só um pulinho, aí você já tá nos palcos. Camila, eu queria saber, você citou o seu irmão, né, que ele é DJ e tal, qual que é o nome dele? E quem sabe em breve eu bato um papo com ele aqui para saber um pouco da história dele aqui no podcast Outra Visão. Qual que é o nome dele? Eu digo mais. Ah. O nome dele é Bruno Oliveira e ele, como DJ, ele é Komodo. Komodo do Dragão de Komodo. Ó, legal. E ele tem é DJ Komodo. DJ Komodo. No Instagram ele está como Incomodo. _Komodo. E ele tem um filho, que é o Davi. O Davi tem 16 anos e desde que ele estava na barriga da mãe dele, a Lu, ele acompanha o Bruno discotecando, né? Comprando, colecionando, ouvindo em casa. O Bruno sempre praticou muito em casa antes de tocar. Então o Bruno tem uma além de ter um bom ouvido, uma belíssima coleção, o Bruno tem uma ótima técnica também, né, para discotecar. O Bruno não faz só isso da vida. O Bruno ele é formado em rádio e TV, então ele trabalha com vídeo. Ele é produtor da área de vídeo e hoje em dia tocar para ele é meio que mais acho que ele deve tocar mais por prazer hoje em dia. Não é uma coisa, né, não é o ganha-pão dele, eu quero dizer, mas ele já tocou muito, muito, muito mesmo. E por conta disso e de ter acompanhado diariamente em casa, o Bruno sempre teve equipamento em casa, tocou sempre. O Davi aprendeu a discotecar e o Davi está tocando muito. O Davi, outro dia, eu vi que ele fez uma trilha sonora para um programa novo do Marcelo D2. O Davi está produzindo trilhas já. Olha o Davi só. também é outro belo entrevistado. Ele tem 16, ele já fez aula de piano, de produção musical mesmo, em software. Então, diferente do meu irmão, por exemplo, que é mais old school, o Davi toca também pelo computador. Ele consegue Serato, essas coisas. O Bruno só toca no discão mesmo. Mas o Davi tem um ouvido que eu acho diferenciado, assim. E olha que eu conheço DJ, hein? O Davi tem um ouvido foda demais. E ele já tá dentro do computador, ele já está produzindo beats e músicas e trilhas. Tipo, já está ganhando dinheiro com isso. Ele é bom mesmo. Então, em breve eu vou capturar esse contato, Camila, do seu sobrinho e do seu irmão também, porque eu fiquei curioso em saber um pouco da história do Bruno. Você teve uma época que morou em Londres? Como é que é? Você teve uma passagem, teve uma temporada lá em London? Eu tive, assim, não cheguei a morar também não, mas eu fui para Londres por conta de... aqui em São Paulo ainda, na época da prefeitura inclusive, eu fiz um freela. Tinha um festival, que era festival ainda acho que existe, Festival de Música da Cultura Inglesa. Eu sempre fui muito apaixonada pela língua inglesa. Eu estudei até outro dia e estou querendo voltar a estudar e fiz formação em tradução, fiz cultura inglesa até o fim e eu fiz, como chama? Aqueles testes de Oxford, de proficiência, tipo, gosto. Gosto. E aí, por conta de eu gostar e de falar legal, uma amiga minha produtora me chamou para, por poucos dias, sei lá, 15, acompanhar uma das bandas inglesas que vinham para esse festival. Então eu não fiz nada de pré-produção com eles, eu apenas recebi eles no Brasil e acompanhei para todos os shows que eles faziam, então fiz uma produção mais local. E numa dessas, eu comecei a namorar com o baterista dessa banda, né? E aí a gente ficou namorando o tempo todo que ele ficou no Brasil, mas especialmente depois que ele já voltou para Londres. Aí eu fui para Londres, fiquei um tempo e fiz um pouco de trabalho lá com música mesmo, né? E aí depois fui trabalhar com a Jesutom, que a Jesutom é inglesa, né? Mas não cheguei a morar lá, não. Mas gosto muito e moraria, com certeza. Camila, então eu gostaria de finalizar nossa conversa, primeiramente te agradecendo muito por aceitar o convite, compartilhar um pouco da sua história, da sua carreira. Também gostaria de agradecer muito aos nossos ouvintes, né, que nos acompanharam até aqui, a família Oliveira Silva, que com certeza vai ouvir este podcast, entendeu?
Mas, Camila, eu gostaria de finalizar pedindo para você deixar um recado final, uma mensagem, um pensamento, uma reflexão, enfim. Deixa um recado final para os ouvintes, por favor. Olha, se puder, fique em casa. Para começar. Eu diria para as pessoas valorizarem mais a quem vocês amam e quem está por perto, porque depois que você perder pode ser ruim. Também diria para as pessoas valorizarem quem faz música, porque no momento que estamos atualmente aqui, né, politicamente falando, está tenso, mas também acho que a música está sendo, não só a música, né? A arte no geral está sendo muito consumida e está fazendo muito bem mentalmente para todas as pessoas. Então, teatros estão sendo visitados, museus estão sendo visitados por pessoas que nunca tinham tido acesso antes. Isso, óbvio, que não vai tirar a vontade da pessoa depois presencialmente ir ao teatro ou ir ao museu ou ir ao show. Mas, cara, o tanto que isso viabiliza, gera vontade em quem nunca pôde ter, né? Nunca pôde ir, é um conhecimento e, pô, eu acho que, cara, grande parte da minha saúde mental tem sido por conta disso, sabe? Tô assistindo mais filme, tô ouvindo mais música, então eu acho que os artistas têm que ser mais valorizados, né? Tem que ser valorizados. E não só os artistas, né? Toda a cadeia, porque, né? Ninguém faz um show nem nada sozinho. E beba água. Então tá bom. Faça exercício. Exatamente, exatamente. Camila, muito obrigado. Um beijão para você e para sua filha, para sua família, tá bom? Um beijão. Obrigada, Paula. Um beijo. Tchau. Tchau.